Olá, Jesus 100% homem ou 100% Deus ou 100% os dois? Esta é uma pergunta que você descobrirá a resposta hoje, através da Bíblia Sagrada. Mas antes, se inscreva neste canal, coloque seus comentários, pois eles são muito importantes. Não deixe de assinar o sininho de notificações para receber aí no seu e-mail as notificações quando tiver um vídeo novo aqui. Vamos então aprender com a Bíblia. Muito bem, Jesus 100% homem, 100% Deus, ou 100% os dois. É importante nós entendermos dois principais pontos da vida de Jesus. Claro que teve outros, mas eu quero separar apenas os dois primeiros pontos da vida de Jesus. O primeiro ponto é que Jesus ele existia antes da criação do mundo. Isso é indiscutível. A Bíblia aponta para isso. Jesus Cristo existia antes de todas as coisas. É o que a Bíblia nos declara. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. João capítulo 1, versículo 1. Bom, aqui nós percebemos que Jesus, ele estava lá no princípio, que ele já existia antes mesmo que o mundo viesse a existir. Então isto é indiscutível, a existência de Jesus. Jesus ele não passou a existir no ventre de Maria, como muitos pensam. Jesus ele já existia antes de todas as coisas. Afinal de contas, ele é o princípio e ele também é o fim de todas as coisas. Ele é o alfa, ele é o ômega. Mas este é o primeiro ponto crucial da vida de Jesus. Pois Jesus, ele era um ser eterno. E agora? Ele continua sendo um ser eterno? Com certeza, positivo. Ele continua sendo um ser eterno. Mas precisamos entender o antes, o durante e o depois. É aí que agora entra o segundo ponto da trajetória de Jesus. Filipenses capítulo 2, versículo 5 diz: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Aqui, Paulo descreve a humanidade de Jesus. Jesus, ele existia na forma de Deus. Paulo aponta para o antes e agora ele aponta para o durante. Que Jesus antes tinha a forma de Deus. E qual é então esta forma de Deus? O próprio Jesus declara dizendo que Deus ele é espírito, por isso importa com que o adoremos em espírito. Então a forma de Jesus anteriormente, antes de vir na terra, era a forma de espírito, porque é a forma de Deus. Mas agora ele se faz presente na terra e ele se mantém na terra. Isso eu digo quando ele estava aqui há cerca de 2000 anos atrás, materializado em figura humana. Paulo ele declara que Jesus ele não levou em consideração o ser igual a Deus, mas se esvaziou, deixando então a sua forma de Deus. E como homem, Jesus sofreu, Jesus chorou, Jesus sentiu dor, Jesus foi tentado e entre muito mais. Isaías capítulo 53, versículo 3 diz: era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum. O profeta Isaías, antes mesmo da vinda de Jesus Cristo, ele já declarava que Jesus seria um homem de dor, um homem que não tinha aparência nem formosura, um homem que seria rejeitado e até mesmo humilhado. Um homem que ninguém fez caso, um homem
que ninguém deu importância para ele. Este homem era Jesus de Nazaré, o Cristo, o Filho de Deus. Hebreus 4,15. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Aqui nós percebemos que Jesus em tudo foi semelhante a mim e a você. Jesus ele sofreu aflições e ele declara dizendo: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci. O que Jesus está querendo dizer para os seus discípulos nessa passagem é que ele era homem como eu, ele era homem como você, tanto humano quanto nós. Mas ele venceu, ele conseguiu cumprir o propósito de Deus. Cumprindo então o propósito de Deus, Jesus Cristo provou, deixou mais do que provado, de que é possível que o homem viva dentro da vontade de Deus. Portanto, não é desculpa para mim nem para você dizermos que nós não conseguimos agradar a Deus, que nós não podemos andar numa vida de retidão diante do Senhor, porque Cristo Jesus foi o exemplo crucial para as nossas vidas. Afinal de contas, essa é a parte que mais me deixa maravilhado com a gloriosidade de Jesus, pois ele, sendo Deus, não considerou ser igual a Deus, mas se esvaziou e se tornou em uma mera criatura, semelhante a mim, semelhante a você. Se tornou não apenas na forma, mas também na dependência de Deus. E Jesus foi o exemplo para nós seguirmos. Olhai, pois, para Cristo. Não vamos olhar para os homens. Os homens, eles são sujeitos a errar, mas Jesus, ele nunca errou e ele nunca erra. Portanto, com essa passagem, nós podemos dizer que Jesus, ele não era 100% Deus, mas ele era 100% homem. Jesus não poderia, de forma alguma, ser 100% Deus, porque como nós teria ele moral alguma para falar conosco acerca de como vivermos, nós simplesmente olharíamos para Jesus e dizia: Senhor, o Senhor é 100% Deus? Não há nada impossível para Deus. Mas Jesus veio em uma forma limitada, assim como eu e como você somos limitados. E isso é a prova crucial da soberania de Deus e do amor que ele tem por mim e por você e por toda a humanidade. João 17, versículo 5. E agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Jesus aqui ele declara que ele não tinha glória e que ele estava precisando da presença e da glória de Deus. E Jesus ele se lembra da eternidade e diz: Pai, me glorifica com aquela glória que eu tinha junto de ti lá na eternidade. Jesus ele se lembra de um passado que agora ele não vive mais. Isso porque ele estava na terra em forma de homem. E Deus, ele é cheio de glória. Êxodo 33, versículo 22. E acontecerá que quando a minha glória passar por ti, ei, numa fenda da penha, e te cobrirei com a minha mão, até que eu haja passado. Essa é uma passagem onde Moisés pede a Deus para ver a glória de Deus. Deus chega para Moisés e diz: Moisés, o homem que ver a minha glória, ele vai morrer. Mas eu vou te mostrar a minha glória. Eu vou passar por trás dos montes e pelas frechas do monte você verá as costas da minha glória. Portanto, Jesus aqui ele está declarando que não tinha glória, mas Deus, ele é cheio de glória. Jesus também foi tentado pelo diabo. Mateus 4:1. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Muito bem, Jesus como homem, ele sofreu, ele se entristeceu, ele se alegrou e ele também foi tentado. Como vimos antes, em Hebreus capítulo 4, diz que Jesus, semelhante a nós, em tudo foi tentado. Só que existe um detalhe, que Deus não pode ser tentado. Tiago capítulo 1, versículo 13. Ninguém sendo tentado diga, de Deus sou tentado. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal,
e a ninguém tenta. Esse é mais um dos detalhes cruciais para afirmar que Jesus não era 100% Deus. Se Jesus pelo menos tivesse 1% da divindade de Deus, ele não poderia ser tentado pelo diabo, porque esse 1% da divindade de Deus não o deixaria apto para ser tentado pelo mal. Porque Deus, ele não pode ser tentado pelo mal. E essa parte me deixa muito maravilhado, porque o Criador se tornou uma criatura para salvar os seus filhos, os filhos de Deus. Jesus, ele não tinha todo o poder. Mateus capítulo 28, versículo 18. E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Veja que até o momento em que Jesus foi crucificado e ressuscitado, antes disso, ele não tinha todo o poder. Mas depois em que ele foi glorificado, depois que ele foi ressuscitado e cumpriu a missão que Deus lhe dera, ele recebeu de volta todo o poder nos céus e na terra, e até mesmo debaixo da terra. Deus, ele é um ser todo poderoso. E quando Jesus estava na terra, ele não era todo poderoso. Ele clamava ao Pai, e o Pai que estava com ele cedia tudo quanto pedia. Só que você pode dizer: Jesus andou por cima do mar. Muito bem. Pedro também andou, mas Pedro não era Deus. Você vai dizer: Jesus multiplicou os pães. Tudo bem. Eliseu multiplicou o azeite da botija da viúva. Só que Eliseu não era Deus. E você pode falar vários e vários outros milagres. E o próprio Jesus, ele declara dizendo o seguinte: que coisas maiores do que ele, os seus discípulos fariam. Mas os discípulos não são Deus. Entenderam? Gênesis capítulo 17, versículo 1 diz: sendo, pois, Abraão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abraão e disse-lhe: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e ser perfeito. Deus, quando aparece para Abraão, Deus declara dizendo: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Então Deus, ele tem todo o poder, toda a autoridade. Jesus, quando andava na terra, ele não tinha todo o poder. Mas depois em que ele ressuscitou e foi glorificado, ele recebeu o nome que está acima de todo nome. O maior nome que existe hoje sobre a face da terra não é Jeová, não é Javé, não é qualquer um outro tipo de nome, Davi, Salomão, Rei, Judas, Pedro, Tiago. Nenhum desses é maior do que o nome de Jesus, o qual todo joelho se dobrará nos céus, na terra e debaixo da terra, para a glória de Deus Pai. Pois esta foi mais um Aprendendo com a Bíblia. Continuem conosco acompanhando os nossos vídeos. Na próxima semana voltarei com mais conteúdo sobre Jesus Cristo.